Portanto, vamos corrigir este segundo exercício. Eu vou só apagar isto. Vou copiar o enunciado para aqui. Portanto, deixem-me só comentar. Vamos só indentar isto corretamente e colocarmos também aqui alguns parágrafos, só para isto ficar um pouco mais fácil de ler. Okay. Relativamente a estas partes que temos aqui, eu vou retirar, não vamos utilizar mais e vamos para já apagar não, vamos comentar isto. E vou então ler o enunciado. Desenvolva uma classe que representa a estrutura e o funcionamento de um balão. Cada balão deve ter como atributos uma cor, sob a forma de texto, a sua direção atual sob a forma de texto e a altura que se encontra do Sol, sempre maior ou igual a zero. Pretende-se desenvolver os construtores adequados e um conjunto de métodos de instância que permitem saber o estado do balão a cada momento, determinar o valor de cada um dos seus atributos, mudar a sua cor, mudar a sua direção e controlar a sua altura. Para controlar a altura do balão, devem ser programados métodos para subir x metros e para descer y metros. Note-se que subir pode ser até ao infinito, mas descer só pode ser até à altura zero. Okay? Portanto, precisamos de criar uma classe balão, não é? Portanto, eu vou criar essa classe balão. Vou criar então aqui um new item. Eu vou chamar então a isto balão. Quem fez balloon também não tem problema nenhum. Eu inicialmente tinha feito como balloon. Mas agora vamos fazer aqui em português. Pronto. Portanto, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar primeiro de perceber quais são as características de um balão. Okay? E as características que eu tenho deste balão é a cor, a direção atual e a altura que se encontra do Sol. Portanto, são três características. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou primeiro criar as propriedades e depois vamos refinar essas mesmas propriedades para termos que criar atributos ou não. Nem sempre precisamos, portanto, quando não precisamos, não vamos criar. Portanto, vamos criar aqui as propriedades. E que propriedades é que eu posso criar? Outro atalho que vocês podem utilizar é escrever prop e fazerem um tab e isto escreve-vos logo a estrutura. Da mesma forma que se vocês fizerem, por exemplo, o CTOR, cria-vos um construtor. São atalhos que vocês podem utilizar. Portanto, eu vou ter aqui uma propriedade que vou chamar de cor, não é? Para termos então a cor do balão. Preciso de uma propriedade em forma de texto para a direção atual. Portanto, será uma outra propriedade. String e vou pôr direção. E vou precisar de uma outra propriedade que será a altura que se encontra do Sol. Portanto, eu posso trabalhar com um inteiro, ou poderia trabalhar com um float, ou decimal, se quiséssemos ser mais rigorosos. Eu não acho que exista aqui grande necessidade de termos casas decimais, mas caso fosse necessário, poderíamos colocar. Como tal, vou ter apenas uma variável inteira. Agora vamos perceber uma coisa, que é a cor. Faz sentido alguém alterar a cor fora da nossa classe? Provavelmente não. É? Portanto, eu posso retirar este set ou posso fazer aqui como um private set. Era aquilo que eu faria para não ter que criar um atributo novo. A direção. Faz sentido alguém alterar fora da classe? Também não. Ou seja, chegar e dizer balloon, balloon.direção equals
norte. Não faz sentido isto acontecer. Deve ser através do método que esta propriedade deve ser alterada. Portanto, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer um private set para não poder ser alterado externamente. A altura, eu também não quero que seja alterada externamente, mas eu quero garantir que a altura é sempre maior ou igual a 0. Portanto, eu vou decompor este altura com recurso a um atributo. Vamos fazer aqui uma coisa deste género e vamos decompor isto. Dado que vamos precisar de introduzir aqui alguma lógica, não é? Vamos decompor isto. Para tal, eu preciso de um atributo, não é? Como vimos, um private altura, que será um inteiro, altura, que é onde eu vou guardar efetivamente este valor de altura. Perdão, não era isto que eu queria, era isto. Porque na prática, quando nós fazemos isto, estas duas coisas, nós estamos a criar atributos na mesma, só que eles não estão visíveis e então acaba por ser este get e este set que tratam da criação do atributo e a gestão do próprio atributo. Quando eu quero introduzir alguma lógica nesse sentido, tenho que fazer aqui a criação manual do atributo. Portanto, quando eu recebo um get, ou seja, quando alguém tenta ler o que está na altura, eu vou fazer o quê? Vou retornar o que está na altura. Portanto, quando é para leitura, olha, quero ler. Então, está aqui, podes ler. Quando eu quero escrever, é que eu vou verificar se o valor que eu estou a receber de escrita é maior, ou neste caso, é maior do que 0. Exatamente. Se for maior do que 0, eu vou dizer então que a altura é igual ao valor que eu receber. Caso contrário, eu vou dizer então que a altura é 0. Portanto, se eu invocar o set, não é? Que é chegar e dizer balloon.altura igual a qualquer coisa, isto só vai acontecer dentro da minha própria classe. Atenção, temos que garantir a mesma que é um private set. Se eu fizer dentro de algum método meu o mudar da altura, o que vai acontecer é ser despoltado este método set que vai verificar, ok, o valor que eu estou a receber para substituir aquilo que eu já tenho é maior do que 0? É. Então, é uma operação autorizada, digamos assim. Caso não seja, caso eu receba aqui neste set um menos 3, eu vou dizer, não, eu não vou fazer a alteração do atributo altura para menos 3, eu vou colocar isto a 0. Okay? Portanto, é uma das formas que nós temos de garantir que a altura que se encontra do Sol é sempre maior ou igual a 0. Okay? Depois, este podia ser maior que 0 ou igual a 0, maior que 0 ou maior ou igual a 0. Na prática, depois aqui fazemos a mesma coisa, não tem assim grande diferença. Portanto, nós já temos um atributo que precisamos, porque precisamos de lógica aqui. Já temos a direção e já temos também a cor. Portanto, são todas as características que eu preciso para o balão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o construtor do balão. Ou seja, que sempre que se cria um balão tem que acontecer alguma coisa, não é? Portanto, o construtor do balão, nós podemos, se vocês quisessem fazer o construtor do balão sem nada, ou seja, dizer que a cor era logo pré-definida, não é? Podemos chegar a dizer que a cor seria igual a vermelho, algo deste género, e podíamos dizer, por exemplo, que a direção era igual a norte. Também podiam fazer. Se quisessem receber esses parâmetros aqui, podem-nos receber também, mas tenham sempre em atenção que convém validar se aqueles inputs são válidos
a resposta dos enums é uma boa resposta para estes casos. Ter já ali uns valores pré-definidos para isto. Ok? Eu posso também mostrar dessa forma. Mas, para simplificar, vamos fazer então aqui um construtor que inicializa logo isto a vermelho e que a direção é norte. Se nós não inicializarmos à altura um inteiro não nullable, vai ser sempre 0, portanto não há grande necessidade, mas podemos também garantir que a altura é 0. Só para termos aqui todas as três propriedades preenchidas. Depois, o que é que acontece? Acontece que eu vou precisar de métodos para fazer algumas coisas, não é? Portanto, eu já tenho a segunda parte, que é, pretende-se desenvolver os construtores adequados, já tenho, e um conjunto de métodos de instância que permitem saber o estado do balão a cada momento. Como estamos a falar de métodos de instância, significa que não são métodos estáticos, são métodos absolutamente, passa a expressão, normais. E precisamos de métodos para saber o estado do balão, determinar o valor de cada um dos seus atributos, mudar a cor, mudar a direção e controlar a altura. Portanto, eu preciso de 4 métodos. Vamos começar por criar um método que pretende então saber o estado do balão a cada momento. E esse método será um método público, não é? Porque quem tiver acesso ao objeto e quiser saber o estado do objeto, precisa ter acesso também a este método. Portanto, vai devolver uma string, vai se chamar então estado. Não recebe nenhum parâmetro e o que vai retornar é o quê? Uma string a dizer, pode ser cor é igual a cor do balão, depois podemos fazer aqui um _n e podemos dizer altura, pode ser então aqui altura e depois _n outra vez, vamos dizer direção dos pontos e dizer então direção. Retornamos isto no nosso método e é o suficiente. Depois, o que é que nós precisamos? Precisamos de mudar a sua cor. Portanto, precisamos de um método para mudar a cor. Há, obviamente, um método público, não é? Não há grande necessidade de nós retornarmos alguma coisa e vamos só mudar a cor. Mudar a cor, vamos precisar de receber uma cor nova. Vamos colocar aqui string cor. O que é que vai acontecer? Vamos dizer que a cor vai ser igual à cor que eu receber e nada mais será necessário. Depois, o que é que precisamos mais? Precisamos de mudar a sua direção. Okay? Portanto, vai ser exatamente a mesma história do que a cor. Um public void, mudar direção, recebo a direção, string direção e atualizo a propriedade. Portanto, direção vai ser igual àquilo que eu receber. Ok, boa. Depois, o que é que eu preciso mais? Já tenho então a cor mudada, mudar a sua direção e controlar a sua altura. Para controlar a altura devem ser programados métodos para subir x metros e para descer y metros. Okay? Portanto, eu preciso de um método para subir e um método para descer. E neste caso, podemos não devolver nada ou podemos devolver a altura. Aqui eu não vou dizer que haja uma resposta certa. Quem quiser devolver a altura por algum motivo pode devolver. Quem não quiser devolver nada também não me parece que seja determinante, dado que a altura depois pode ser consultada mais à frente, não é? Através da propriedade de altura. Portanto, eu vou fazer isto como um void e vou dizer subir. E vou receber um inteiro e vou dizer
neste caso, aquilo que eu vou querer é a quantidade, não é? Ou neste caso, a altura que vamos subir. E o que eu vou fazer é, vou verificar apenas se a altura é maior do que 0, não é? Só para isto ser um input válido. E depois podemos então, se a altura é então um valor superior a 0, podemos dizer então que a altura mais igual a altura. Reparem que eu aqui não faço a verificação se isto sobe demasiado ou se não sobe demasiado, e no decremento vai ser a mesma coisa. Eu deixo isso para este método que está aqui na própria propriedade resolver. Okay? Sempre que há um set, ele vai verificar se o valor é maior do que 0. Se for, atualiza. Se não for, vai-me dizer então que a altura é igual a 0. A única questão que eu coloquei aqui, um maior do que 0, foi única e exclusivamente para eu não enviar aqui um -3 e ele dar-me reset da altura. Ok? Portanto, eu deixei esta verificação só para não dar um reset da altura e ignora isso essencialmente. Okay? Até poderia, neste caso, resolver um booleano e neste caso dizer return true. Por exemplo, vamos fazer isto também. E caso esta altura não seja uma altura válida para subir, neste caso, retornamos um false. Não podemos ter aqui é um reset da altura só porque o utilizador enviou aqui um valor que não faz muito sentido. Okay? Podemos validar se a operação é válida, mas o controlo se aquilo faz sentido no contexto das propriedades do balão deve ser aqui da responsabilidade desta propriedade. Ok. Não devemos fazer nós essa verificação. No máximo podemos verificar se o input faz sentido, no caso contrário, e para atualizarmos, no caso contrário não fazemos. E temos então aqui o método de subir e vamos ter agora o método de descer. Pela mesma ordem vou fazer um booleano, recebe então aqui um int altura e eu vou verificar então se a altura a descer é maior do que 0. Vai validar se este input. Eu não vou descer menos 3 metros, eu vou descer 3 metros. Não vou subir -8, eu vou subir 8. Portanto, sempre garantir que estes inputs do utilizador são positivos e pronto. No caso disto ser verdade, a altura será então atualizada para a altura. Reparem que se eu tentar descer mais do que aquilo que a altura tem atualmente, ou seja, se eu receber aqui um 40 e o balão tiver uma altura de 30, eu vou deixar a verificação se fica -10 ou se fica 0 para este método aqui, nesta propriedade. Não é da responsabilidade do método de descer fazer essa verificação. No máximo, acaba por validar se isto faz sentido ou não, mas apenas isso. O controle do estado não é necessariamente da responsabilidade do método de descer nessas validações. Porque se eu tivesse aqui 3 ou 4 métodos que fizessem uma descida, eu tinha que repetir aquele código série de vezes e não há essa necessidade, até porque se depois houver necessidade de alterarmos, temos que alterar em 3 ou 4 sítios e garantidamente vocês vão se esquecer de um mais tarde ou mais cedo. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E temos então aqui um método de descer com o return false, no caso de não recebermos um input correto. Okay? E essencialmente é esta a nossa classe. Okay? Portanto, program.cs, vamos usar a classe. Eu já tenho aqui algumas coisas, mas eu vou escrever isto novamente, só para
termos aqui a linha de raciocínio. Portanto, balão vai se chamar balão e vamos instanciar então um novo objeto balão. E agora o que eu vou querer fazer é coisas com este balão. Portanto, eu posso aceder ao estado diretamente, a cada uma das propriedades e tirar o valor. E também posso aceder aqui a este estado e obter o estado. Portanto, eu vou começar por só fazer um console writeline com o estado atual do balão, só para percebermos como é que o balão começa. E depois vamos fazer o seguinte, vamos fazer, por exemplo, balão ponto mudar a cor e vamos passar aqui a cor verde. Vamos fazer então aqui depois um balão estado, só para vermos que isto mudou. Depois vamos fazer então um balão ponto subir e vamos subir 100 metros. Vamos mostrar que isto mudou. Depois vamos fazer um balão ponto descer. Vamos descer, pode ser 50 metros. Vamos mostrar que isto desceu. Depois vamos fazer um balão ponto descer e vamos mostrar que isto, mesmo que tentem descer 1000 metros, vai ficar a 0. E falta-me ainda o estado. Vamos fazer então aqui balão ponto mudar estado. Não é mudar estado, é mudar direção. Ele começa com norte, vamos pôr para este. E mostramos a seguir. Eu não estou a recolher grandes inputs do utilizador, porque aqui no Program.cs é apenas User Interface. Estou só a testar os vários cenários da própria classe e pronto. O que é que eu ia fazer? Ia fazer só um console.readKey só para isto não acontecer tudo ao mesmo tempo e ser assim um bocado confuso. E eu assim consigo isolar um bocadito melhor o que está a acontecer e mostrar-vos estas alterações. Bem, vamos lá então experimentar isto. E temos inicialmente então aqui a cor vermelho, altura 0, direção norte, ou seja, ainda estamos no primeiro console read key. Portanto, começamos o programa e lemos o estado apenas. Eu vou clicar numa tecla e vamos ver no ecrã o resultado de termos mudado isto para o estado mudar cor verde. Ok? Portanto, vemos agora que isto passou a verde, a altura continua a 0 e a direção continua norte. Eu agora vou carregar aqui numa tecla e vai ser executado este bloco aqui, em que mudamos a direção para este e tudo o resto se mantém. Portanto, a cor continua verde, a altura continua a 0 e a direção este. Vamos então subir 100 e vemos que a cor mantém-se a verde, a altura a 100 e a direção a este na mesma. Agora vamos descer 50, portanto a cor vai ficar verde, a altura 50 e a direção este na mesma. E agora vou tentar descer 1000 e vocês veem que a cor mantém-se aqui no verde, a altura não desceu 1000, desceu até ao 0 e a direção manteve-se no este. Ok? E esta é uma das formas que vocês têm de testar a classe com este funcionamento um bocadinho mais simples. Depois podemos complementar com aqui opções com o enum e fazermos aqui um construtor se calhar um pouco mais, digamos, mais composto. Digamos assim, podemos fazer isso também assim. Até agora, há alguma dúvida? Alguma questão? Algo queiram perguntar? Perceberam aqui o exercício? Deixa-me só passar-vos para aqui. Não? Ok. Então, vamos só fazer aqui mais umas alterações simples, em que vamos
só fazer mais um construtor e vamos declarar aqui este verde e este como enums, só para termos já opções pré-definidas e evitarmos que exista o verde com 3 S ou exista o verde com o V pequenino, ter sempre a mesma opção. Portanto, os enums servem justamente para enumerar opções. Nós temos enums já criados na própria linguagem C#, o console.color, assim que é. Console.color é um deles, em que tem aqui uma série de opções. Tem o black, o dark blue, o green, o dark cyan. Portanto, existe aqui uma série de opções para o console color, e isto serve para alterar o background, para alterar a cor da letra, enfim, para essas coisas todas. Portanto, nós o que vamos fazer é criar um enumerado para garantirmos que só são válidas aquelas opções e não passamos para o balão a cor roxa se não fizer sentido que exista o roxo, ou a cor A ou a cor 3, não é? Que são inputs de string que não fazem sentido. Portanto, o que nós vamos fazer é criar um novo item e podemos dizer, vamos criar enum para a cor e para a direção. Okay? Portanto, vamos dizer, vamos dizer balão cor, e vamos dizer então que será public, não será uma classe, será um enum. E depois, aquilo que nós temos que fazer aqui é, das duas uma, se vocês quiserem especificar a cor, por exemplo, vermelho, podem fazer isto, e depois fazerem vírgula verde, depois podem fazer azul, e depois podem fazer vírgula amarelo, e o que vai acontecer é, assignado automaticamente, vocês veem que o vermelho passa a ter o valor 0, o verde vai passar a ter o 1, o azul vai passar a ter o 2 e o amarelo o 3 e por aí adiante. Ou então vocês podem assignar, imaginem que eu não quero que isto comece no 0, quero que comece no 1000. Eu vou chegar e vou dizer que este é o 1000, vou dizer que este agora é o 1001, por aí afora. Portanto, há sempre uma correspondência entre um texto e um número. Depois, veem que este aqui já é o 1002, este aqui já é o 1003. Portanto, o que acontece é, vocês podem definir, ou se vocês não definirem, fica o 0. Eu vou deixar isto com os valores pré-definidos, com o vermelho a 0, o verde a 1, o azul a 2 e o amarelo. Portanto, se eu quiser ter um balão roxo, eu não consigo. Não há essa opção no nosso enum, portanto fica salvaguardado que não é possível ter essa mesma cor. Okay? Portanto, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou criar um enum para a direção também. Portanto, eu vou chegar e vou ter aqui um novo item que vou chamar balão. Nem vou chamar balão, vou só chamar direção. Imaginem que isto pode depois servir para outras coisas, para outras classes que não são diretamente ligadas com o balão. Né? A cor do balão, pronto, eu não vou ter aqui todas as cores e mais algumas se não fizer sentido no balão ter aquelas cores. A direção pode servir para outro local qualquer, portanto vou deixar só como direção. Será então public, será também um enum e eu vou dizer que será então north, sul, este, oeste. São aqui os 4 pontos cardeais para a direção. O que é que eu preciso agora de fazer? Preciso alterar a minha classe do balão para fazer uso destes enums. Eu vou deixar a cor com uma string na mesma e vou deixar também a direção como uma string. Vocês podiam colocar aqui como balão cor, ou balão cor e direção. Podiam fazer isto.
Eu vou deixar como string na mesma, mas poderiam fazer isso. Eu vou só depois retirar os valores do próprio enum. Portanto, imaginem que eu vou deixar este pequeno construtor, que é, olha, se ninguém disser nada, eu vou iniciar o balão a vermelho, mas agora já não vou escrever a string, não é? Isto é para evitar escrevermos estas strings, para não escrevermos vermelho com o V pequenino ou algo do género. Portanto, o que eu vou dizer neste caso é que vai ser balão cor, ponto, e eu escolho agora uma. Lá está, eu acedo, de certa forma, aqui a uma lista, este enumerado de balão cor e escolho o vermelho. E escolho to string. E assim eu garanto que é sempre iniciado com o vermelho escrito desta forma, com o V maiúsculo. E se alguém tentar enganar-se por algum motivo, isto vai dar um erro, o programa não vai compilar e não temos problemas nenhuns com isso. Não é? Ao passo que se eu tiver norte, mas se calhar agora escrevi not, isto vai continuar para a frente e é um daqueles bugs silenciosos, não é? Portanto, devemos evitar isso. Portanto, o que eu vou fazer aqui é a direção ponto... Esperem lá, porque é que eu não tenho na direção... Porque é que eu não consigo utilizar a direção? Ah, ok, porque eu estou a utilizar isto como o mesmo nome que esta direção aqui. Portanto, vamos ter que fazer isto de uma outra forma. E é, se bem que isto tem o mesmo namespace, vamos ver se só se conseguimos fazer a direção norte e garantir que isto sabe o que é que tem que ir buscar. Se não, temos que fazer aqui um control ponto. Isto tem a ver com o namespace. Idealmente esta direção estaria com um namespace ligeiramente diferente, porque está numa pasta de enums, do género, e neste caso vamos só ler o namespace. E eu, entretanto, faço o using de demo métodos.enums. E posso fazer então enums ponto direção ponto nota. Pode ser assim uma boa sugestão. Isto, lá está, estas classes, isto nunca deve andar aqui espalhado, não é? Deve sempre ter a sua própria pasta e quando isso acontece, vocês depois deixam de ter estes problemas que eu tive aqui agora. Mas pronto. Temos então o enum, direção e norte e a altura começa a 0. Portanto, eu agora, neste mudar cor, eu vou deixar de receber uma string cor e vou passar a receber um balão cor. E o que vai dizer vai ser a cor ponto string. E isto vai obrigar a quem quer mudar a cor do balão ter que me enviar um parâmetro que será este enum. Portanto, é obrigado a escolher uma destas cores que aqui estão. Não pode passar para aqui um roxo, nem um lilás, nem outra cor qualquer, nem um laranja. Só pode passar aquelas que estão aqui descritas. O mesmo acontece aqui para a direção. Vamos pôr então aqui um enums.direção e pronto. Por acaso ele até me deixa fazer só assim? Ok. Depois porque aqui está a ser utilizado como um type e não como uma propriedade. Portanto, a seguir vamos dizer que a propriedade de direção vai ter o valor que vier neste enum e pronto. E o subir e o descer será da mesma forma. No nosso programa.cs já não vamos poder passar aqui um verde. Vamos ter que passar um balão cor ponto verde. E aqui na direção já não vamos poder passar um este, vamos ter que passar um direção ponto este. E isto garante que se alguém por algum motivo escrever as, veem logo que isto dá um erro e o programa não arranca. Portanto, previne que alguém coloque as strings mal. Os enumerados são bons para isso mesmo. Garantir que as coisas ficam o que se chama strongly typed. Ou seja, não há problemas de escrita
nesse sentido. Vamos só repetir aqui a execução deste programa, só para vocês verem que isto funciona da mesma forma. Portanto, temos aqui o vermelho norte, alteramos para verde, a cor alterou, a cor não, a direção alterou para este, subimos 100 metros, descemos 50 metros, descemos 1000 metros e ficamos no zero na mesma e terminamos o nosso programa. Desta forma, pronto, podem utilizar aqui os enums para tornar o código um pouco mais robusto. Dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Professor, Sim, aqui o meu main está a dar erro. o teu main está a O dar public erro. static void main. Qual é o erro que diz? Ou o que é que diz o erro? Uh, a namespace cannot directly contain members such as fields, methods, or statements. Ok, estás a tentar declarar uma propriedade dentro da classe do programa. Faz-me lá aí um screen share para vermos. Esqueci, peraí. Isso. Partilhei o teu Aí. ecrã. Aí. Uh, Pagamos. ok, sobe lá um pouco, por favor. Aqui está. Espera lá, então tu não tens esse problema. Static void main namespace. Coloca aí o rato outra vez por cima do main, por favor. Eu sei que não directly contain members such as fields, methods or statements. Então deve haver aí um método, alguns. Deixa lá mais um pouco. Não, não tem nada. Eu tenho que apagar aquilo do bin e OBJ. Esse. Não, sobe só um pouco, por favor. Está aí está a faltar a classe. Está a faltar a classe. O problema é esse. A seguir ali à linha 11, faz aí um. Agora escrevi public e classe Oi. e escreve espaço program e abre e fecha os parênteses. Isso. E coloca toda essa coisa dentro do programa. E agora fazem um tabzito para isso ficar. Exatamente. Pronto. Agora Já deu, experimenta ok. lá arrancar com isso. Já tá bem. Já deve dar, já. Agora já vai conseguir. Exato. Já arrancou. É, Ok. Boa. Está resolvido. ok. Obrigado. Nada. Então pronto, malta.